Você reclama demais de tudo aquilo que você não tem controle e você tem fé na natureza, na sua natureza? Minha gente, sejam bem-vindos. Esse vídeo, Jesus vai nos ensinar sobre esses dois assuntos. Fica comigo até o final, tá? Que você vai entender a necessidade da gente se preocupar somente com aquilo que a gente realmente tem controle, mas devemos fazer o correto, sempre o correto, afinal a gente quer evoluir sempre e também ter fé na natureza, naquela que Deus criou pra gente e na nossa própria natureza, beleza? Então, vamos iniciar. Não esquece que todos os dias esse horário aqui no YouTube, no Instagram também, a gente tá aqui, eu tô aqui, beleza? Para fazer uma reflexão do Evangelho do dia, isso de segunda a sexta, beleza? O Evangelho do dia, trazendo uma visão de quem quer, de quem acredita que simplificar a vida é o segredo, é o atalho, é o caminho para a gente ser mais feliz, para a gente ter mais tempo para a gente ter mais foco naquilo que a gente acredita ser o essencial. Beleza? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se inscreve se não é inscrito, deixa seu like, comenta. Por favor, comenta aí. Pouquíssimos comentários, a galera tá vendo, tenho várias visualizações, e o pessoal também não está se inscrevendo. Deixa um comentário, compartilha com todo mundo aí. Eu quero muito chegar pelo menos a 100, não só por número, mas para eu poder fazer a live aqui, tá? Usando o celular, porque senão eu tenho que usar só uma webcam e fica muito ruim. Beleza? Conto com a sua ajuda, tá bom? Então vamos lá, ao que interessa. Evangelho de Mateus 17, de 22 a 27, começa assim. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali tu encontrará uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Então, eu confesso a você que eu tive dificuldade de interpretar esse texto, principalmente interpretar e trazer para a realidade do nosso dia a dia e como que eu poderia colocar isso numa visão mais simples. E aí, a gente, com certeza você já passou por isso, deixa nos comentários aí. A gente sempre reclama dos impostos que a gente paga, não é verdade? Do imposto de renda, que a gente não vê para onde está indo esse dinheiro, que a gente sabe que políticos mal intencionados colocam no bolso, parará, reclamações e reclamações. E reclamações de coisas que a gente não tem controle. Você tem controle sobre isso? Sobre para onde o seu dinheiro vai? O que ele vai ser feito com ele? Não. Ninguém tem controle sobre isso. E a partir do momento que você fez a sua parte de pagar um imposto, ou seja lá, qualquer regra, qualquer lei que tenha, mesmo que você não concorde, mas nós, como cristãos, como seres honestos, como pessoas que queremos evoluir, a gente deve aceitar. Se não temos controle, a gente aceita e faz o melhor do que nos resta. Faz o melhor do que nos resta. Não é isso? Então,
Isso vem nos ensinar, essa parte do ensinamento de Jesus vem nos ensinar que mesmo que a gente não concorde, a gente deve fazer porque é certo. Mesmo que a gente ache que é errado, se for lei, se a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer, é simples. Sabe? Não adianta complicar uma coisa que não está sob o nosso controle. Pagar ou não está sob o nosso controle. Nós devemos pagar, senão a gente fica negativado, vai para a dívida ativa da União, tem uma porção de consequências ruins e negativas se a gente não paga, por exemplo, o imposto de renda. Ou se a gente não segue alguma ou outra lei, a gente vai ser penalizado. E o que a gente não quer, não é verdade? Então, que a gente aceite o que não está no nosso controle e que a gente se preocupe somente com aquilo que é do nosso controle. Não adianta ficar reclamando, ficar batendo de frente, ficar se estressando, complicando uma coisa que é simples. Se tem que pagar, se não tem jeito, vai lá e paga. É simples, não é? Para que complicar? Para que reclamar? Para que estragar o nosso dia, a nossa semana, nosso mês, nosso ano? Se a gente ficar pensando nisso o ano inteiro. Para quê? De uma coisa que a gente não tem controle. Então esse é o primeiro ensinamento. Guarda no seu coração aí. Para de sofrer com aquilo que você não tem controle. E aí o segundo ensinamento, muito interessante também, que a gente pouco pensa, pouco reflete, que é dar mais valor e cuidar melhor da natureza. Vocês percebem que Jesus não tinha dinheiro, eles não andavam com dinheiro. Onde que Jesus mandou Pedro ir pegar a moeda para pagar o imposto do templo? Na natureza. Na boca do primeiro peixe que Pedro pescasse. Jesus fez isso justamente para dizer: Pedro, a hora que você precisar, a natureza vai te dar. E a hora que você precisar olhar para dentro de você mesmo, a natureza, a sua natureza, vai te dar a resposta. Fantástico, né? Fantástico. Ei, rapaz, fica quietinho. Confusão aqui na frente. Mas é assim, né? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E aí a natureza é uma dádiva de Deus, que a gente deve cuidar, que a gente deve respeitar. E ela oferece tudo. Ela oferece água, ela oferece ar, alimentos, beleza, silêncio quando a gente precisa. Vocês já repararam o vento batendo nas folhas? Que coisa maravilhosa. O sol se levantando ou se pondo, que coisa divina. Quando estamos em dificuldade, a gente pode e deve confiar, contar com a natureza divina. Aquela que toca bem no fundo do nosso coração. Aquela que nos dá respostas que a gente jamais ia imaginar. O texto bíblico mostra que Jesus pagou o imposto do templo com uma moeda que estava na boca do peixe. Ele não precisou de dinheiro, mas ele fé e ele confiou na natureza que Deus criou, na natureza que nós fazemos parte. A gente deve dar realmente mais valor à natureza, porque ela é um sinal de Deus, ela é um sinal de amor, de generosidade de Deus para com a gente. Então, fica com esses dois ensinamentos hoje. Eu vou te falar bem a verdade, eu nunca tinha pensado que a natureza, que cuidar da natureza fazia tanta diferença. Mas a partir do momento que se você coloca como um ser integrante da natureza, como um ser que Deus criou junto com a natureza, para viver em harmonia com a natureza, aí a gente deve realmente pensar nisso, né? Eu e a natureza podemos ser um se eu cuidar dela, porque ela já cuida de mim. A natureza dá tudo, como eu acabei de falar.
Beleza, minha gente? Então, uma grande segunda-feira para você, uma grande semana, uma semana abençoada. Que Deus realmente cubra você, cubra sua família de bênçãos e de conquistas. E lembra, se preocupa com o que você tem controle. E a sua felicidade, o seu sucesso só depende de você. Não espere pelos outros, porque sentimentos, julgamentos e atitudes dos outros você não tem controle. Beleza? Tenha fé em você, tenha fé em Deus, tenha fé na natureza. Acredite na sua natureza interior. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Tamo junto e até amanhã, mesmo horário. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar o like, aquele likeão bonito. E mais o quê? Comenta, compartilha e tamo junto.